E aí, claro que eu vou pregar sobre família. E eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia em Gênesis 6, a versão que estou usando é NVI, versículo de número 6. Gênesis 6, 6. Diz assim a palavra de Deus. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos orar. Pai, obrigado por mais uma vez me conceder a oportunidade de ser profeta na tua casa. Obrigado por mais uma vez, ó Deus, me dar a oportunidade de ser mensageiro da sua palavra. Palavra que encontra os corações certos. Palavra que tem endereço certo. Palavra que veio do teu altar para os nossos corações. De maneira que todos que estão aqui, desde o menor ao maior, a criança de colo, o ancião no nosso meio, o sábio, o entendido, ó Pai, aquele que é o mais simples no nosso meio. Ó Deus, vai receber a sua palavra. E a sua palavra vai falar com cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com aquilo que nós precisamos corrigir em nossas vidas, para que possamos, ó Deus, juntos, ó Pai, com a nossa família, entrarmos, ó Deus, no teu reino e vivermos a vida eterna. Ó Deus, em nome de Jesus, fale conosco. Amém. Muito bem. A palavra de Deus diz que Deus havia feito toda a humanidade e Deus viu que era bom o que havia feito. Então, no início, quando Deus avalia aquilo que Ele mesmo fez, Ele avalia como muito bom. E tudo que Deus faz é muito bom. Não tem como ser diferente, porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Mas no capítulo 6 de Gênesis, o tom muda. Deus avalia aquilo que no início Ele chamou de muito bom, e agora Deus diz, me arrependi. Me arrependi de ter feito aquilo que no início eu avaliei como muito bom. E Deus, então, avaliando aquilo que Ele fez agora e entendendo que não é bom, entendendo que se perdeu, que perdeu a essência, que perdeu o propósito, Deus avalia e Deus diz, preciso condenar esta geração. Então a história que nós estamos falando é uma história de condenação, mas é uma história de salvação. Porque o mesmo Deus que condena é o Deus que salva, e o mesmo Deus que salva é o Deus que condena. Ele condena porque Ele é justo, Ele salva porque Ele é amor. Nós não servimos um Deus que é só justo e um Deus que é só amor. Porque se Ele for só justo, Ele se torna um carrasco. Se Ele for só amor, Ele se torna um Deus de que nós podemos fazer qualquer coisa e Ele nunca vai nos cobrar a responsabilidade do que fizemos. Então nosso Deus, Ele é justo porque condena, Ele é amoroso porque salva. Amém? Esse Deus que condena, Ele avalia e entende que aquela geração precisa ser condenada. Aquela geração não podia se perpetuar. Aquela geração não podia continuar crescendo em seus pecados, em seus delitos, em suas paixões, em suas misérias. E esse Deus então decide destruir aquela geração.
Mas esse Deus que ele é um Deus que é juízo, que condena, ao mesmo tempo é um Deus de amor, e a olhar para a criação, ele diz, eu vou condenar, eu vou destruir, mas eu tenho um plano de salvar. E aí ele revela-se como amor. E ele chega em um homem que se chama Noé, e diz, Noé, você vai construir uma grande arca. A arca que Noé construiria era o recurso para salvar. Então ele diz, Noé, eu vou destruir esta geração, mas eu vou dar a esta geração, inclusive a você, Noé, um recurso para se salvar. A arca é o recurso de salvação. Diga comigo, a arca é o recurso de salvação. Muito bem. Então Deus chama Noé e diz para ele que ele precisa construir a arca. Você já conhece a história. Os historiadores dizem que foi mais ou menos 120 anos até Noé completar a arca. Nesse período, as pessoas viviam as suas vidas dissolutamente. A Bíblia diz que eles casavam e davam-se casamento, faziam festas, eles viviam seus pecados, eles viviam suas vidas normalmente. Ninguém se arrependia, ninguém trazia uma reflexão de que aquela arca, ela estaria sendo construída, porque haveria um dia em que Deus condenaria aquela terra, e eles vão vivendo a vida deles normalmente. Noé está lá construindo o recurso de salvação. A primeira parte dessa mensagem, eu quero falar sobre esse recurso de salvação do Deus que condena. O Deus que condena é o mesmo Deus que salva, mas a salvação e a condenação andam juntas. Não tem como separar. Há muita gente que acha e diz que a arca representa a igreja. Não, irmãos, não é possível. Não há base teológica para dizer que a arca representa a igreja, porque a igreja não salva ninguém. Muita gente que está dentro da igreja, infelizmente, meu pai me perdoe ser sincero, mas não vai entrar no reino de Deus, porque não é a igreja que salva. Quem salva é Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz, não foi a igreja. Foi Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então quem salva é Jesus e não a igreja. Então a arca tipifica o próprio Cristo. A arca é o próprio Cristo, é o recurso de salvação. Então quando Noé constrói a arca, ele está dando possibilidade para que aquela geração vá entrar naquela arca, e uma vez entrando naquela arca, ela tem a possibilidade de se salvar da condenação do próprio Deus. Quem está entendendo, diga amém. Agora, preste bem atenção, que no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, está escrito assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como Deus preparou a arca para os dias de Noé, para que entrando pela arca, eles não se perdessem, não se perecessem, mas fossem salvos, na nossa geração, a geração neotestamentária, o próprio Deus envia o seu Filho. Agora não é a arca, mas é o próprio Cristo, e ele envia Cristo para quê? Para que todo aquele que receber Jesus como Senhor e Salvador, todo aquele que se prostrar diante de Cristo, todo aquele que olhando para Cristo, enxergar as suas misérias, enxergar os seus pecados e se arrepender e dizer, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das minhas falhas, eu me entrego a Ti. Este que entrar por Cristo, este sim será salvo, assim como todos aqueles que entraram pela arca. Então, quando a gente olha para a palavra, a gente vê um Deus que é amor, um Deus que condena, mas é um Deus que salva, um Deus que condena dizendo, se entrar pela arca, será salvo, se não entrar pela arca, será condenado. E o interessante é que em João capítulo 10, no versículo 9, está escrito, o próprio Cristo dizendo, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem.
O que o próprio Cristo está dizendo: olha, se você quer ser salvo, você precisa entrar por mim. Se você quer ser salvo, você precisa passar por mim. Se você quer ser salvo e se você quer que sua família seja salva, você tem que passar por mim. Então Cristo, tal como a arca, é o recurso de salvação. Não existia outra maneira de ser salvo no dilúvio. Não existe outra maneira hoje da minha família e da sua família ser salva. A religião não vai salvar a sua família. A igreja não vai salvar a sua família. Pastores e líderes religiosos não vão salvar sua família. O teu ministério não vai salvar sua família. Se você prega, canta. Se você é obreiro, se você é apóstolo, se você é pastor, não importa o que você é. Não importa se você é rico, se você é pobre. Não importa se você mora em Alphaville ou se você mora em uma comunidade. Não importa o seu nível de escolaridade. Se você é alguém que estudou até a 5ª série ou alguém que fez pós-doutorado. Nada destas coisas importam. O que importa é que nós olhemos para Jesus e entendemos: não há outra maneira de eu ser salvo, minha família ser salva, se eu não passar por Jesus. Não tinha como ser salvo sem entrar na arca, porque a arca é o recurso para a salvação. Não tem como essa geração ser salva se não entender que é por Jesus. Ah, mas o senhor está pregando mais do mesmo. Não estou, não. Ah, mas o senhor está pregando básico. Não estou, não. Sabe por que não estou? Porque há muitos crentes que estão sendo enganados. Há muitos cristãos que estão indo numa onda religiosa, evangeliquez, que não entendeu ainda que não são estas coisas da terra que salva. Que salva, irmão, é arrependimento, é mudança de vida, é abandonar o pecado oculto, o pecado de estimação. Ou você abandona o seu pecado, ou você vai para o inferno. Não adianta você tomar a Santa Ceia sem entender o que você está fazendo. Não é suco de uva, é sangue de Jesus. Não é pedaço de pão, é a carne de Jesus. Ou você muda, ou você fica de fora da arca. Você entende o que eu estou dizendo? A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E ele diz assim: e são muitos os que entram por ela. Muitos que entram por qual porta? Pela porta larga. Muita gente entrando pela porta larga. O que é porta larga, pastor? Aqui é uma alusão à porta. Mas ele não está falando da porta física. Ele está falando de condições. É algo condicional. O que o texto diz e o próprio Jesus diz é que tem muita gente achando que dá para viver de qualquer jeito e ir para o céu. Achando que dá para viver uma vida mais ou menos e ir para o céu. Mais ou menos vem de medíocre. Mediocridade vem de média. Ei, irmão, Deus não é Deus de mediocridade. Ou você é frio ou você é quente. Porque se for morno, a Bíblia diz: vomitar-te-ei da minha boca. Então preste atenção. Versículo 14 de Mateus 7 diz assim: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. São muitos. A salvação é para muitos? Não. Mas a salvação não é para muitos porque Deus não quer salvar muitos? Não. A Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito para que todos, não fica ninguém de fora. Se ele diz que é para todos, é porque ele trabalha com a ideia de que não vai ficar ninguém de fora. Ou seja, Deus quer salvar todos, mas nem todos querem a salvação. Porque quem quer a salvação muda de vida. Quem quer a salvação adulterava, não adultera mais. Quem quer a salvação fumava, não fuma mais. Quem quer a salvação bebia, não bebe mais. Quem quer a salvação batia na mulher, não bate mais. Quem quer
a salvação, roubar não rouba mais, porque é assim que é o Evangelho. O senhor está pregando coisa básica aí. Pois é a coisa básica que vai te trazer de volta para a palavra, meu filho. Então, o próprio Cristo, enquanto recurso de salvação, ele diz em Mateus 11, 28, eu só li Jesus até agora, palavras de Jesus dizendo que ele é o Filho que veio para morrer por mim e por você. Aqui em João 9 diz que ele é a porta, em Mateus diz que essa porta é estreita, ou seja, não passa de qualquer maneira não. Não dá para viver um evangelho mais ou menos não. Olha, é uma noite de Santa Ceia. É uma noite que estamos falando de família. É uma noite que é dia dos pais. Então, pais que estão aqui presentes, caramba, faça uma reflexão. Como está a nossa vida espiritual? Porque há áreas de nossas vidas que porventura estejam muito boas. Pode ser que há área em nossas vidas que está tudo bem. A vida financeira está bem, o trabalho está bem, as relações sociais, interpessoais está bem, na igreja está bem. Mas pode ser que o tudo bem não esteja sendo aprovado por Deus. Espera aí, pastor, agora o senhor confundiu minha mente. Quer dizer que pode ser que tudo isso está bem e ainda assim não ser aprovado por Deus? Exatamente. Porque nem tudo que está dando certo, está dando certo porque Deus quer que dê certo. Não entendeu? Vou repetir. Nem tudo que está dando certo tem um aplauso de Deus, um joinha de Deus. Às vezes só está dando certo porque está dando certo. Mas em algum momento Deus vai falar, e eu? Onde fico nisso? E eu? Onde eu fico aí nesse tudo bem da sua vida? Então, em Mateus 11, 28, o próprio Jesus, que é a arca para esta geração, ele diz assim, venham a mim, Mateus 11, 28, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Uau! A gente lê isso aqui, o que a gente pensa? É alguém que está em estado de sofrimento. A gente diz assim, caramba, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Alguém que está no estado de sofrimento. Mas irmãos, nem todo mundo que está em estado de sofrimento está cansado, sobrecarregado. Pode ser que alguém esteja muito bem financeiramente, alguém esteja muito bem nas relações sociais, alguém esteja muito bem na igreja, ministério de igreja, esteja tudo bem, cansado e sobrecarregado. Cansado porque tem que trabalhar de noite para manter o pouco que tem. E o medo de parar e perder tudo. Ah, mas eu estou bem financeiramente. Mas você está quebrado. Eu estou bem financeiramente. Mas teus filhos estão saindo da presença de Deus. Eu estou bem financeiramente. Mas a tua mulher sente falta de você. Está cansado, sobrecarregado. Mas estou bem. Está estourado, rapaz. Está arrebentado, rapaz. E Jesus está dizendo, vem a mim, vem para mim. Você que está cansado, sobrecarregado. No versículo 29 ele fala assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso, mas descanso para quê? Para o corpo? Não. Descanso para... Ai, que legal. Jesus não falou, você vai ter descanso para o corpo. Não, ele falou descanso para a alma. Então, peraí, pastor, do que Jesus está falando? Ele está falando de alma. Alma são as emoções, alma são os sentimentos. O que Jesus está dizendo é, você está trabalhando demais e não percebe que está adoecendo emocionalmente. Você está fazendo e não esquece e não percebe que a sua alma está doente. É a alma que está doente. Uma alma doente
doente não ama, uma alma doente não faz carinho, uma alma doente não enxerga a beleza da vida. Uma alma doente só vive. Vive. Mas o vive não é viver a vida. É viver o automático da vida. A correria da vida. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Ele diz que terão descanso para a alma. Ele não falou do espírito. Ele não falou do corpo, ele falou das emoções. Ele está dizendo, tem gente doente, tem gente na correria, tem gente que está doente emocionalmente, fazendo. E aí ele diz no verso 30, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é... Diga comigo assim, Deus, se eu fizer só o que o Senhor me pediu, vai ser leve e suave. O problema é que a gente quer fazer o que Ele pediu e o que Ele não pediu. Aí fica pesado, filho. Aí fica pesado. Mas se você fizer só o que Ele pediu, vai dar certo. Vai faltar? Não vai, porque Ele é teu Pai. Você precisa confiar nessa palavra, meu. Você precisa confiar que o mais é menos. E o menos na presença de Deus é mais. Falou agora há pouco aqui na ministração do louvor. Se você não for fiel no pouco, jamais Deus vai te colocar no muito. O princípio de fidelidade começa com pouco. Honra a Deus com pouco. Deus vai fazer grandes coisas com pouco. Mas tem gente que já não honra a Deus mais com pouco, nem com muito. E tem muito, mas está cansando. Agora escute essa palavra, João 14, eu estou falando da arca ainda. Jesus enquanto recurso de salvação. Aí no João 14, versículo 2, ele diz assim, na casa de meu pai, é tudo Jesus falando. Não é João, não é Pedro, é Jesus. Palavras cristocêntricas aqui. Ele diz, na casa de meu pai há muitos aposentos. Outra versão diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. Está dizendo assim, ó, se não fosse verdade, eu não diria para vocês que eu estou preparando um lugar, que eu estou preparando na casa de meu pai muitos aposentos. E aí no verso 2 ele diz assim, e se eu for e preparar o lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E o versículo 6, respondeu Jesus, eu sou o que, igreja? Caminho. Se não, ele está dizendo, olha, na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu não estou mentindo para vocês, na casa de meu pai tem muita morada. Se não fosse verdade eu não diria. Mas tem uma coisa, eu quero que vocês saibam que para entrar na morada do meu pai, tem que passar por mim. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não tem como ir até o céu se não passar por Jesus. Em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 1, ele está falando dessa morada do Pai. Ele está falando de alguém que está na mesma condição de uma arca. Alguém que é capaz de salvar. Alguém que é capaz de nos tirar da condenação de Deus. Porque Deus é o Deus que ama, mas é o Deus que condena. Ele é Deus de justiça, mas é Deus de amor. É de amor e de justiça. Porque o evangelho da hipergraça, se você não conhece, pesquise. O evangelho da hipergraça está enchendo as igrejas. As igrejas estão lotadas de pessoas vazias. As igrejas estão abarrotadas na hipergraça. O que é hipergraça, pastor? A hipergraça, ela prega que o indivíduo que é filho de Deus vai viver como filho e está tudo bem. É como se eu olhasse para o meu filho e só desse benefícios, responsabilidade nenhuma. Isso é hipergraça. É alguém que vive na... eu sirvo a Deus, está tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso.
Isso é hipergraça. Mas a graça é bíblica. A graça, ela abençoa, mas ela cobra responsabilidades. Quem está entendendo? E infelizmente a igreja que prega cobrando a responsabilidade, essas são as igrejas menores. Porque começou a cobrar, começou a pregar o que eu não gosto de ouvir, então eu vou procurar outra igreja. Mas a Bíblia já previa isso. A Bíblia prevê isso, diz que nos últimos dias os homens teriam comichões, coceira no ouvido. Ou seja, eu vou ouvir o que eu quero, meu. É um menu, é um cardápio, eu vou ouvir o que eu quero. Mas não é o que eu quero que me leva para o céu. Nós estamos numa noite de Santa Ceia. Ou a gente entende que isso aqui é sério, ou a gente só cumpre rituais. Quem está comigo, diga amém. Apocalipse 21. Eu entrei pela arca, que é Jesus. O que eu tenho depois está ali. No versículo de número 1 diz, então eu vi um novo céu e uma nova terra. Irmão, tem gente que está colocando esperança em governo. É no governo A, no governo B, no governo de direita, no governo de esquerda, em governo de fora do país, governo do país. O meu governo está em Cristo, porque a minha esperança é viver o novo céu e uma nova terra. Essa aqui já era, essa já era. Essa não tem mais jeito. Eu estou pregando e eu creio no que eu prego. Essa não tem mais jeito. Pastor, e se melhorar? Se melhorar não é de Deus, porque a minha Bíblia diz que não vai melhorar. A sua diz outra coisa, então a gente precisa ler juntos. Porque a minha diz que o mundo jaz no maligno. Então a esperança que eu tenho é o novo céu e uma nova terra. Essa não, porque se essa terra melhorar, eu já estou na tribulação, que a Bíblia diz que o anticristo, ele viria e traria paz mundial. Então pera aí, quem prometeu paz mundial não foi Jesus. Jesus disse, eu não vim para a paz, eu vim trazer a espada. Então essas crentalhadas aí, botando esperança em homens, direita, esquerda, para mim isso não significa nada, irmão. Porque com direita eu sirvo a Jesus, com esquerda eu sirvo a Jesus. Se for no centro eu sirvo a Jesus. Se não tiver ninguém eu sirvo a Jesus. Se for monarquia eu sirvo a Jesus. Se for capitalismo eu sirvo a Jesus. Se for socialismo eu sirvo a Jesus. Não importa o que é, eu sei quem eu sirvo, porque eu espero um novo céu, uma nova terra. E ele diz, eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado. O mar já não existia. Eu entrei pela arca, que é Jesus. Vi a cidade santa. É isso que eu espero quando eu passar por Jesus. Eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ele está dizendo, eu vi a igreja de Jesus, junto com Jesus. E aí ele diz no verso 3, eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão seu povo, o próprio povo de Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Olha só, a minha esperança tem que ser a esperança da igreja, de um novo céu e uma nova terra. Por quê, pastor? Porque no versículo 4, quem entrar pela arca, ele diz, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, irmão. Vem por Jesus, passa por Jesus, passa por Jesus, passa por Jesus. Que esse sofrimento aí, você vai entender, esse sofrimento aí já era. Ah, mas eu não vou sofrer. Vai, porque você passa pelo sofrimento, mas não vai ficar no sofrimento. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas em Cristo, ele diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Então, no versículo 4 ele diz, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não vai ter mais morte. Sábado, eu enterrei a minha mãe. Diante daquele corpo, eu ali diante daquele corpo, eu não sei dizer o que eu sentia. Eu acho que fiquei anestesiado, nem sentia nada, para falar a verdade. Mas a única coisa que vinha na minha mente é, isso é só um corpo, isso é carne, isso é matéria. Daqui a pouco vai começar a feder. Daqui a pouco os bichos vão tomar este corpo e ele vai entrar no estado de putrefação e daqui a pouco não vai virar mais nada. Mais nada. E aí na minha mente só vinha assim, mas chegará o dia em que Jesus virá nos ares e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí eu fiquei na minha mente pensando, se vai ressuscitar, então o Senhor, e esse corpo aí que não vale nada? Ele disse, esse daí eu nunca mais vou mexer. Vai ser um corpo diferente, é um corpo glorificado, é um corpo que não adoece mais, é um corpo que bicho não come mais, é um corpo que não fede mais, é um corpo que não perece mais. E aí aquela palavra que Deus ia trazer no meu coração, eu ficava visualizando na minha mente o dia do arrebatamento, a igreja subindo, os mortos subindo primeiro, os cemitérios ficando vazios. Eu creio nisso, eu creio. Quem crê, quem crê, quem crê? Eu creio. Todo mundo que morreu em Cristo, os teus parentes, você vai ver. Aleluia. Ele ressuscitou. O que nós estamos fazendo aqui hoje é lembrando que Ele ressuscitou. E que todos os mortos em Cristo ressuscitarão também. Mas tem que passar por Cristo. Não é a igreja, não é a religião, não é a comunidade de fé, não é a teologia que se prega, é Cristo. Então, no versículo 5 do capítulo 21 de Apocalipse, diz, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de... Confie nisso. No que eu tenho que confiar então, pastor? Eu tenho que confiar que a palavra não mente. Sabe quais foram as pessoas que não entraram na arca? As que não deram crédito. Quem não dá crédito na palavra sempre vai ficar de fora. Ah, mas eu dou crédito na palavra. Irmão, dar crédito na palavra é loucura. Por isso o apóstolo Paulo chamou a pregação do evangelho a loucura. Ele disse que o evangelho é loucura para os que creem. Porque crer no evangelho, na palavra, crê em tudo. E não em algumas coisas da palavra. Porque a gente virou um povo seletivo. Ah, eu vou crer, mas eu creio nisso, nisso e nisso. Nisso aqui não. Aí a gente cria uma própria Bíblia pra gente, né? Ou eu creio em tudo, ou eu não creio em nada. Porque não dá para crer em algumas coisas. Por isso que é loucura. Por isso que quem crê em tudo que a Bíblia diz é louco. Quantos loucos tem aqui? Porque acreditar que depois de 4 dias o cara vai ressuscitar, irmão. Você é doido. Depois de 4 dias que o fígado já virou água, os rins já virou água, porque as vísceras viram água. Depois de 4 dias, a massa cinzenta já as virou mingau na cabeça. Como que pode depois de 4 dias alguém ressuscitar? Quem crê nisso? Você é louco, você é louco. Você é louco. Acreditar que o mar vermelho se abriu
e milhões de pessoas passaram, uma parede de mar aqui, uma parede de mar aqui, e está lá o povo cantando, adorando a Deus. Isso é doideira, isso é loucura. Agora diga para o seu irmão assim: o recurso está pronto. O recurso é Jesus, irmão. A arca era o recurso de Noé. Agora deixa eu falar sobre Noé. Escute. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 6. Eu tenho o recurso, arca. Que é a única que vai salvar, é a arca. Mas eu tenho alguém que está ali para conduzir pessoas para a arca. É Noé. A função de Noé é conduzir vidas para o recurso de salvação. A minha e sua função é conduzirmos vidas a Cristo. Ah, eu achei que eu me converti para pregar. Oh, querido, paga de ser vaidoso. Eu achei que eu me converti para tocar. Vaidoso. Eu achei que eu me converti para cuidar das crianças na escolinha. Eu achei que eu me converti para fazer a obra, para fazer coisas na igreja. Não, meu filho. Tudo isso só faz sentido se você for condutor de vidas a Cristo. Se você não conduz ninguém a Jesus, você está lá em Mateus 11, 28. Cansado, sobrecarregado. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Escute isso. Gênesis 6, 6. Então, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Versículo 8. A Noé, porém, todavia, entretanto, o Senhor mostrou benevolência. Uau! O olhar de justiça passa sobre a terra, e esse olhar de justiça sonda pensamentos, corações. O olhar de justiça sobre a terra, sondando pensamentos e corações, encontra Noé. Não é a família. Não foi uma família. Deus não encontrou uma família para salvar. Deus encontrou um homem para salvar. Deus não falou para a família de Noé: eu vou salvar. Deus falou para Noé. Deus não tem acordo com a família de Noé. Deus tem acordo com Noé. É individual. Porque se Deus diz para a família de Noé que vai salvar a família, a responsabilidade não é de Noé. Mas ele só falou com Noé. Ele falou só com Noé: eu vou salvar você. E você vai entrar pela arca, com um casal de cada espécie de animal, mas também com a sua casa. Então diga assim: Deus me salvou para conduzir pessoas até o recurso de salvação, que é Jesus. Diga: e isto é uma responsabilidade minha. Não, diga: é minha. Diga: não é do pastor, é minha. Obrigado. Diácono, tá vendo? A responsabilidade de conduzir pessoas é minha. A responsabilidade de conduzir pessoas à arca não é da igreja, é minha. Não é da igreja no coletivo, é minha. Deus não falou no coletivo, Deus tratou individualmente. Então, quando eu me converti, Deus falou comigo. Quando você se converteu, Deus falou com você. A minha pergunta é: você está conduzindo quem Deus colocou na sua vida?
Escute isso. Deus olha para Noé e Deus enxerga prazer na vida de Noé. A Bíblia diz que Deus foi benevolente com Noé, ele encontrou prazer. Ele olha para Noé e diz: tem um prazer na sua vida. Eu tenho tanto prazer na sua vida que você vai conduzir sua família na arca. É você, Noé. Fala para o seu irmão aí. Diga assim, ó, é você que precisa conduzir sua família até Jesus. Ah, pastor, mas a salvação é individual. É, irmão, a salvação é individual. Mas eu sou pai, e como pai, eu não penso na minha salvação. Eu penso na minha, na do meu filho, da minha filha e da minha esposa. Por quê? Porque é minha responsabilidade. Ou você é tão egoísta que você pega esse versículo, distorce ele e diz assim: salvação individual. Eu estou salvo, eles lá que se virem. Não, irmão. Isso não é bíblico. Noé era o tipo de homem que ele era capaz de dizer assim, ó: se vocês não entrar na arca, eu também não entro. Eita. Ele era o tipo de homem que ia dizer assim: Deus, eu não consegui levar minha família, eu não convenci minha família a entrar na arca, eu não sou digno de entrar. Eu acredito nisso, irmão. Não está na Bíblia que eu estou falando, mas eu acredito, sabe por quê? Porque um dia Deus falou para Moisés que Deus ia destruir toda aquela geração. Eu vou destruir essa geração, Moisés. E eles nem eram filho de Moisés, nem era parente de Moisés. E Moisés falou o quê para Deus? Não, não vai destruir ninguém. Se for para destruir eles, me destrói primeiro. Entende? Isso é profundo. Moisés dizendo assim, ó: se esse povo, Deus, só destruir esse povo, perdeu todo o sentido, perdeu toda a razão, então me destrói. Se Moisés fez isso, você acha que Noé ia entrar na arca, fechar a porta e falar para a família dele assim, ó: fica aí, ó, vocês não quiseram vir comigo? Depois que começou a chover, Noé olhar pela janelinha e falar assim: não falei? Eu avisei. Eu não falei que vocês iam se cansar. Você acha que Noé ia fazer isso? Não. Só que a Bíblia diz que foram 120 anos, né? Do dia que Deus falou com ele até a arca ficar pronta. Quantos anos, irmãos? A Bíblia não mostra Noé pregando, irmãos. A Bíblia não mostra Noé pregando. Não mostra. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz alguma coisa, preste atenção. Segundo livro de Pedro, né? Epístola de Pedro, carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 5. 2 Pedro 2, 5. Se ele quem? Deus, não poupou o mundo antigo. Que mundo é esse? O mundo de Noé. Quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, mensageiro da justiça e condenação. A Bíblia não diz que Noé pregou. Pedro é o único que diz que ele era mensageiro da justiça. Agora tem um detalhe, irmãos. Ser mensageiro da justiça não significa que Noé ficou batendo de porta em porta, dizendo: vai vir dilúvio, vai vir dilúvio, vai vir dilúvio. Não é isso. É 120 anos fazendo o que Deus mandou, a arca. Quem passava via ele fazendo a arca. Os filhos vinham e viam o pai fazendo a arca. A mulher vinha e viu o pai fazendo a arca. O vizinho vinha e viu o pai fazendo a arca. E faz a arca, e faz a arca. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos, 110, 120. Ô, irmão. Depois de 120 anos, vendo um cara fazer a mesma coisa, acreditando no impossível. Precisa ainda pregar? Precisa pregar? Não precisa.
Porque mensageiro da justiça é atos de justiça. Sabe o que é atos de justiça? Justiça vem de justo. Justo vem de retidão. Retidão vem de prumo. Prumo vem de régua. Vem de martelo de juiz. Ele estava dizendo o seguinte, ó. Vivam a vida que vocês quiserem viver. Porém eu vou fazer o que Deus mandou. Isso é pregar. Isso é pregar. Ei, viva. Quer adulterar, adultera. Mas eu vou fazer o que Deus mandou. Quer mentir, minta. Mas eu vou fazer o que Deus mandou. Quer beber cerveja, bebe. Mas eu vou fazer o que Deus mandou. Isso é pregar. Faça o que Deus mandou. E quem está perto vai ver que essa é a mensagem da justiça. Quem está comigo? Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Ah, meu irmão. Ei, meu filho. Quando o filho vê o pai fazendo. Ei, ele crê no exemplo. Não é no que o pai diz. É no exemplo. Chega o dia que Noé diz, hoje é dia de entrar na arca. Mas não tem nem nuvem de chuva, mas é hoje o dia de entrar na arca. 120 anos vendo o pai fazer, vendo o marido fazer, vendo o sogro fazer. Tá bom, o senhor está falando que é hoje? Sabe por que nós não vamos discutir com o senhor, pai? Porque a gente conhece. A gente viu o Senhor obedecer a Deus 120 anos. A gente viu uma vida inteira o Senhor obedecendo a Deus. Se o Senhor está dizendo que agora é dia de entrar na arca, a gente vai entrar. Pai, talvez a gente nem creia no que o Senhor está falando. Não que não creia no Senhor. Talvez a gente não creia na mensagem que o Senhor está pregando. Que o Senhor está trazendo. Porque a mensagem, Pai, é absurdo. Chover, dilúvio, isso é absurdo. Mas o Senhor tem crédito com a gente. Mensageiro da justiça. O Senhor tem crédito. Eu posso não acreditar no que o Senhor está dizendo, mas eu acredito no Senhor. Que o Senhor é meu Pai. A gente vê que o Senhor levanta, que o Senhor vai dormir, que o Senhor faz o dia inteiro, a gente vê. A gente vê atos de justiça, a gente vê atos de obediência, a gente vê que o Senhor é homem de Deus, crédito, credibilidade. Quem conduz para a arca tem que ter crédito. Quer salvar sua família? Você pode, mas você tem que ter crédito. Tem que ter crédito, pastor? Tem que pagar preço. Tem que ter vida no altar, porque ninguém pode conduzir alguém para um altar que ele não está no altar. Porque o altar é lugar de morte, então se você não morreu, você não pode conduzir ninguém ali. Escute, para eu encerrar. Noé achou graça, Deus olhou para ele e falou, esse cara eu gosto dele. Mas tem uma outra coisa interessante, que Noé era um homem justo e reto, íntegro. Retidão é íntegro, sabe o que quer dizer íntegro? A etimologia da palavra íntegro vem de inteiro. A raiz dessa palavra íntegro é inteiro. Alguém íntegro é alguém inteiro. Não é alguém pela metade. É alguém inteiro no sentido de pleno. Sabe, alguém que a gente olha e fala assim, esse irmão é muito íntegro. O que significa quando a gente diz que ele é íntegro? A gente não está dizendo que ele é perfeito, porque ele não é. Mas ele é verdadeiro, ele é inteiro. Você entende o que eu estou falando? Que integridade é isso? E a Bíblia diz que Noé era íntegro. E o interessante, irmãos, que a Bíblia mostra que a família de Noé entrou. Não entrou mais ninguém. Só a família de Noé. Olha para mim. Por que entrou só a família de Noé? Porque essa coisa que a gente acredita, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e foi batizado será salvo. Isso que a gente acredita está no Novo Testamento. No Antigo Testamento não tem isso. No Antigo Testamento não há uma mensagem coletiva de salvação. No Antigo Testamento era uma coisa muito patriarcal,
uma espécie de clã de salvação. Pesquise depois sobre o que é clã. Então, Deus pegava um pai, patriarca, líder, e a partir do líder, Deus dava uma promessa de salvá-lo. Entende? Deus fez isso com Abraão. Em ti será bendita todas as famílias, mas é a partir da sua. Entende o que eu estou dizendo ou não? Para Noé, ele disse: Noé, eu vou destruir tudo, pega os casais de animais e a sua família. Então essa conversa que Noé pregou para todo mundo, não tem na Bíblia. Noé estava focado. Vou fazer o que Deus mandou, vou salvar minha família. Se alguém quiser, tem lugar, porque a arca é grande. Vou repetir, porque vocês estão me olhando com cara de paisagem. Vou repetir, eu vou fazer o que Deus mandou. Isso é princípio bíblico. Meu compromisso é com Deus, com a minha família. Eu vou fazer o que Deus mandou e salvar a minha casa. Se eu conseguir fazer isso, eu obedeci a Deus. Se alguém quiser vir junto, tem lugar. Mas eu não vou focar naqueles que não querem, e eu vou perder meu tempo com quem não quer, vou perder quem não quer e perder a minha família. Quem está entendendo? Mas no Novo Testamento, pastor, aí no Novo Testamento vem Jesus. E Jesus diz que a gente tem que pregar para o mundo inteiro, não é isso? Não é isso? Jesus não falou? E de pregar por todo o mundo, todas as nações? Pois é, Jesus mandou pregar por todas as nações. Mas para pregar para todas as nações, começa na minha casa. Jesus não deixou ninguém de fora, mas tem que começar pela minha casa. Não tem que começar com os de fora. Vou repetir para eu terminar isso aqui. Não tem como começar com os de fora. Se você está focando nos de fora, você vai perder sua família. Se você estiver focando nos de fora, você vai perder sua casa. Você tem que focar na sua casa. Seu compromisso é com sua casa. Faça para sua casa. Salve a sua casa. Conduza a sua casa. Seja exemplo na sua casa. Não adianta receber aplausos na rua e dentro de casa não ter crédito. Não adianta ser homem de Deus na rua, na igreja, mas dentro de casa não é nada. Se coloque em pé, deixa eu orar por sua vida. Pastor, então eu vou deixar os de fora. Irmãos, se você cuidou da sua casa, a sua casa está ajustadinha assim, sabe? Você olha para os filhos estão na presença de Deus. Você está bem com Cristo. Você está alinhado com Cristo. Está todo mundo aqui, guardadinho na presença de Deus. Aí você fala, Senhor, a minha casa está bem. Começa a me dar os de fora agora. Aí Deus fala, porque a sua casa está bem, eu vou começar a trazer os de fora. Agora, pastor, na minha casa está faltando muito ainda. Aí Deus fala assim, então não mexe com ninguém de fora. Você vai comprar uma briga que não é sua. Não queira curar os enfermos de fora se tem gente morrendo dentro. Não queira dar comida para os de fora se tem gente morrendo de fome do seu lado. Da sua casa. O tema dessa mensagem: Noé e sua casa. Fé que salva a família. Deixa eu orar por sua vida. Pai, no nome santo de Jesus, nessa noite, ó Deus, pela misericórdia e graça, eu ministrei a tua palavra. Eu ministrei a tua palavra que é viva, fiel e verdadeira. Deus, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja agora, pelas famílias aqui representadas.
pelos homens e mulheres que estão aqui, pelos os filhos e filhas, adolescentes, jovens, crianças. Eu oro por tua igreja, Senhor, a igreja reunida como o corpo de Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, que esta palavra fale ao coração de cada um. Ó Deus, que nós possamos sair daqui hoje pensando, Pai, como está a nossa vida espiritual. Ó Deus, como está a nossa vida como aqueles que foram chamados para conduzir vidas à arca, vidas a Jesus. Ó Deus, em nome do teu Filho Jesus, pelo poder do teu Espírito, ó Pai, fortalece os teus filhos e filhas nessa noite. Homens e mulheres que perderam crédito dentro de casa. Homens e mulheres, ó Pai, que não tem mais voz dentro de casa. Meu Deus, homens e mulheres que estão desesperançados, angustiados, vendo sua família se perder, meu Deus. Homens e mulheres, ó Pai, que estão quebrantados, arrependidos. Homens e mulheres que estão cansados, sobrecarregados, machucados, feridos, ó Deus. Oh, que amando, riabacei, Jeová. Que me diz que abaçou, abraçai. Encontro como andava funda como anai. Deus, cura os feridos. Cura os feridos. Cura os feridos hoje. Tem muita gente ferida. Cura os feridos. Cura esta alma abatida, esta alma angustiada. Oh, ribanomiasse que a paz. Cura, Jesus. Restaura, Pai. Amém. Diga a Deus: eu quero conduzir a minha casa à sua presença.